Reis e rainhas poderosos construíram templos gigantescos e enterraram seus mortos em tumbas em forma de pirâmide. Mas aqui não é o Egito. E o povo que ergueu esses monumentos não foram os antigos egípcios. Este é o Sudão, o maior país da África e o berço de Núbia, um reino dourado alimentado pelo Nilo. Naquela época era o maior país do mundo. Era um verdadeiro império. Um império com uma língua que os estudiosos ainda não decifraram. Perdida nas sombras, a história da antiga Núbia permaneceu um mistério até agora. Temos a chance de achar algo pela primeira vez. Estamos escrevendo a história agora com as relíquias desse reino. Sob o solo, há provas de rituais sagrados. Uma antiga cena de crime. Parece que alguém veio e destruiu o altar em muitos pedaços, deliberadamente. E uma invasão implacável que pode ter levado o poderoso império à ruína. Arqueólogos se transformam em detetives e utilizam todos os recursos para reconstruir os dias finais de uma cidade perdida e para trazer à luz um reino esquecido. Uma terra chamada Núbia. A antiga Núbia, onde hoje é o Sudão, surgiu como uma nação poderosa por volta de 2000 a.C., pouco depois de as primeiras dinastias egípcias terem criado seus reinos ao norte. Desde o início, os soberanos núbios e seus formidáveis exércitos de arqueiros eram vistos pelos egípcios como uma força a ser considerada, além de um adversário perigoso pelo controle da região ao sul do Nilo. Durante muitos anos, os faraós egípcios mantiveram seus adversários do sul sob controle. Mas os tempos mudaram. Os núbios viraram o jogo e conquistaram o Egito. Rivais na guerra, parceiros no comércio, a história dessas duas nações ficaria interligada durante milênios. Hoje, os egípcios são o foco das atenções. Mas a história de um de seus maiores rivais está começando a surgir das sombras. Os núbios eram africanos, artísticos e sofisticados. Eles prosperaram independentes do Egito por milhares de anos. Os abundantes veios de ouro trouxeram muita riqueza aos soberanos núbios. E os artesãos eram mestres em transformar o precioso metal em joias para adornar os membros da realeza. A cerâmica produzida pelos artistas núbios era considerada a mais bela do mundo antigo. Os arquitetos núbios não só construíram templos para um panteão singular de deuses, mas também revitalizaram as tradições egípcias. Hoje, o Sudão tem quase 3 vezes mais pirâmides que o Egito. Quando penso nos reis poderosos que governaram o Sudão, eu gosto muito de tê-los como os meus ancestrais. Sempre sinto que sou parte desse povo. Na década de 20, um arqueólogo de Harvard, George Breisner, escavou as tumbas magníficas de Núbia e criou a base de uma cronologia de reis e rainhas que se estende por mais de 1000 anos. Sabemos seus nomes, mas muitas de suas histórias ainda estão perdidas no código criptografado da escrita nubiana. Para decifrar essa linguagem, os arqueólogos sonham em achar uma nova pedra de Roseta, como a que foi usada para traduzir os hieróglifos egípcios em 1822. Seria fantástico se encontrássemos um documento assim. É o sonho dos estudiosos achar uma pista para decifrar um enigma desses. Hoje, um sítio magnífico. Uma cidade perdida na areia pode guardar o segredo que desvendará o passado de Núbia. Os arqueólogos Julie Anderson e Salah Ahmed precisam viajar 350 quilômetros ao norte de Khartoum. São 9 horas de poeira sufocante para chegar ao destino.
a aldeia moderna de Danjel. O sítio está escondido sob misteriosas colinas de areia próximas ao centro da cidade. É uma cidade nubiana bem preservada, com 2.000 anos de idade e do tamanho de 24 campos de futebol. Os exploradores europeus passaram por este local isolado ao norte do Sudão no começo do século XIX. Eles deixaram registros em tijolos vermelhos de formato cilíndrico, mas só depois que Julie e Salah exploraram o sítio há 3 anos, que a existência de uma antiga cidade foi finalmente confirmada. Começamos a escavar e 20 minutos depois já havíamos encontrado o que parecia um piso. Começamos a limpá-lo, chegamos até as bordas e percebemos que estávamos em cima de uma parede imensa, não um piso. Foi um choque. De repente começamos a entender que o sítio era absolutamente imenso, muito maior do que poderíamos imaginar. Desenterrar a cidade levará muitos anos e uma força imensa de trabalho. Terá que remover incontáveis baldes de areia. Mas uma estrutura impressionante já está sendo trazida à tona. Embaixo de uma das colinas centrais, a equipe achou os restos de um dos maiores templos do Sudão. Julie e Salah não sabem exatamente quando ele foi construído, mas acreditam que foi dedicado ao Deus Supremo, venerado por núbios e egípcios. O Deus com cabeça de carneiro, Amon. Os templos para este rei dos deuses tinham uma estrutura clássica baseada no templo construído pelos egípcios em Karnak. E a forma de Danjel parece se encaixar. Depois de vários meses de trabalho duro, os operários já retiraram mais de 500.000 quilos de areia e desenterraram um dos pátios pavimentados mais belos já visto por Salah. Estou sentado no chão do segundo pátio do templo de Danjel. E, como podem ver, é um belo piso, belíssimamente trabalhado com ladrilhos de arenito. Os rejuntamentos entre os ladrilhos são muito estreitos e muito compactos. Parece fresco, como se nunca tivesse sido usado. Em outra parte do templo, Julie desenterra os restos de uma enorme coluna de arenito. Enterradas por séculos, as figuras talhadas ficaram protegidas da ação corrosiva do vento e da areia. É lindo e tem um umbigo pequeno. Realmente lindo. É. E bem preservado. Ele está usando um kilt e tem uma barriga meio grande. É bonito. Ele traz ânforas de água, uma aqui e outra aqui. Na verdade, eles estão jogando água como uma oferenda, uma libação para o Deus. Vamos limpá-lo melhor. Nesse clima escaldante, não é surpresa encontrar ilustrações de oferendas de água no templo. A água é vida. No verão, a temperatura aqui chega a 50 graus. Por isso, a água é uma oferenda muito bem-vinda. Ao lado de uma ilustração do deus das águas, Hapi, a coluna de arenito tem inscrições com a misteriosa linguagem nubiana. O homem sentado. Esta é a letra A. A cabeça está aqui, um braço está abaixado, o outro está erguido e ele está meio inclinado. Sabemos que tem o som de A. Infelizmente, sabemos como muitas palavras começavam e o som que tinham, mas não sabemos o que significavam. Os núbios criaram seu alfabeto por volta de 200 a.C., quando o reino ficava na cidade de Meroé. Como parte de um renascimento cultural, os meroítas, como eram chamados, substituíram os hieróglifos egípcios por sua própria língua escrita. Até que ela seja decifrada, os estudiosos só conseguem ler o que as outras culturas daquela época escreveram sobre a Núbia.
Há alguns registros sobre o reino de Meroé, de fontes externas. Historiadores gregos escreveram sobre Meroé. Eles tiveram contato com o Império Romano e, claro, com o Egito. Mas não temos o ponto de vista dos meroítas. Quando lemos os escritos, é o próprio povo quem fala conosco sobre ele mesmo. Precisamos realmente achar algo parecido com a Pedra de Roseta, que foi encontrada no Egito e ajudou a decifrar os hieróglifos egípcios. Nós precisamos de um texto bilíngue. Na antiga cidade de Dendil, é possível que haja outra Pedra de Roseta. Sua localização no Nilo, ao sul de uma área de corredeiras chamada a Quinta Catarata, garantia uma posição estratégica no centro das principais rotas de comércio para o interior da África. A Quinta Catarata é cheia de pedras e não é navegável. As rochas são tão cortantes que rasgam o fundo dos barcos. É preciso ir por terra e voltar para o Nilo em outro ponto. E este ponto fica na área de Dendil. Através de sua história, o reino da Núbia atraiu mercadores de terras distantes que desejavam bens como marfim, peles de animais e, claro, ouro. Pessoas de muitas culturas e línguas, gregos, egípcios e romanos, todos negociavam com a Núbia. Muitos podem ter passado por Dendil e deixado uma inscrição bilíngue. Mas até agora, a única via para desvendar o passado de Núbia continua enterrada. Temos que cavar e pôr a mão na massa. Temos que desenterrar objetos para estudá-los, desenhá-los e analisar tudo isso. O clima no norte da África nem sempre ajuda. Depois de 3 semanas de escavação, uma nuvem espiralada no horizonte alerta que o trabalho duro ficará mais difícil ainda. Na manhã seguinte, o céu está claro. E com a calmaria depois da tempestade, surge a primeira pista das origens da antiga cidade. Que ótimo. Sala? Sim. É um cartucho. Só a realeza tinha o privilégio de ter o seu nome envolvido na forma oval simbólica chamada cartucho. Acreditava-se que a forma de uma corda atada nas pontas protegia o nome imperial dos perigos. Isto é o que temos aqui, o fundo da forma oval, e esta é uma das letras. É claro que o nome de um rei tem muitas letras. Temos uma pista sutil aqui. Se descobrirmos o nome do rei no santuário, saberemos quem construiu o templo. É um achado muito importante. Agora precisamos achar o resto do nome e tomara que esteja lá. É claro que este é um pedaço de algo maior. Embora Julie e Sala não saibam exatamente quem construiu o templo de Amon em Dendil, eles acreditam que data de 2000 anos atrás, do período dos Meroítas. Ele era a galinha dos ovos de ouro de Núbia, quando os grandes reis governavam de Meroé e eram sepultados no cemitério real, em tumbas de forma familiar. Influenciados pela proximidade com o Egito, os núbios ficaram impressionados com as tumbas gigantescas de Gizé e começaram a sepultar a realeza em suas próprias pirâmides. Eles adaptaram a forma, deixando as pirâmides com laterais mais íngremes. Santuários adjacentes para oferendas eram ricamente esculpidos com cenas retratando a confortável vida pós-morte do rei, sendo atendido por seus inúmeros servos. Mas não só reis eram sepultados nas pirâmides de Meroé. Depois do século III a.C., muitas rainhas poderosas ocuparam o trono e podem ter sido vice-soberanas. Uma das rainhas mais poderosas governou perto da época de Cristo, provavelmente antes da construção do templo de Dendil. Amani-Shaketo foi uma rainha nubiana muito poderosa. Ela carregava arco e flecha, que são utensílios masculinos, e aqui está com prisioneiros amarrados. É bem provável que ela tenha lutado contra os romanos. No ano 23 a.C., os soldados romanos atacaram o Império Nubiano.
Segundo seus relatos, a resistência nubiana foi liderada por uma mulher valente, cega de um olho, que os estudiosos acreditam ter sido Amani Shaketo. A rainha impediu com sucesso que os romanos tomassem seu reino e até negociou um acordo de paz favorável. Embora apagados, os vestígios da imponente figura de Amani Shaketo ainda podem ser vistos nas paredes de seu santuário de oferendas. Era uma mulher enorme. Isto mostra como era poderosa e também mostra a noção de beleza dos meroítas. Ela é robusta. Está usando muitos braceletes e anéis. Ela devia andar coberta de ouro. Ela tinha muita sorte em ter todas essas joias. O depósito secreto real de Amani Shaketo foi redescoberto em 1834, quando um explorador italiano, Giuseppe Ferlini, viajou para o Sudão, ansioso, segundo ele, para fazer uma contribuição significativa para a história. Na verdade, ele queria achar ouro. Ferlini esperava fazer fortuna vendendo antiguidades na Europa. Sua ganância o levou às pirâmides de Meroé. De acordo com seu diário, Ferlini fez com que seus operários desmantelassem a tumba de Amani Shaketo, com quase 30 metros de altura. Uma das mais preservadas do cemitério. Enquanto seus homens trabalhavam sob o sol implacável do deserto, Ferlini descansava sob a sombra. A empolgação começou quando um operário o chamou do alto da pirâmide. Eu corri com o coração cheio de esperança para viver uma aventura fantástica. No topo da pirâmide, Ferlini viu que seus homens haviam descoberto uma câmara escondida sob as pedras. Dentro dela, uma tigela de bronze cheia de objetos embrulhados em linho. Ferlini havia encontrado o tesouro. À noite, levei os objetos para minha barraca. Depois que os operários foram dormir, estudei os objetos preciosos com minha alma cheia de alegria. Fiquei admirado com o ouro e, pela quantidade, percebi que era bem mais do que eu sabia que estava espalhado pelos museus da Europa. Ferlini havia descoberto uma quantidade estonteante de joias. Hoje, a maior parte deste tesouro está no Museu Egípcio de Munique. Braceletes de ouro, cobertos com faixas decorativas de vidro fundido. Pingentes ornamentais com imagens dos deuses. E dezenas de anéis de ouro maciço, alguns incrustados com a figura de Amon. É um dos maiores tesouros já encontrados em Núbia. Ele nos dá uma boa ideia do que os reis e rainhas usavam naquela época. Embora a invasão de Ferlini tivesse trazido à luz um tesouro impressionante, a descoberta teve um preço caro. A ganância do explorador na busca do ouro destruiu a pirâmide de Amani Shaketo. No pátio externo do templo de Amon em Dangel, outra história de destruição pode estar sendo desvendada. Essas ruínas talvez sejam o resultado de outra coisa, além do desgaste do tempo. Parece que o templo foi abandonado por algum motivo, mas não sabemos por quê. Sob o solo, surgem provas de um momento catastrófico na história de Dangel. É parte da viga de um teto. É um pedaço comprido de madeira de palmeira, mas está totalmente queimado. Virou carvão e dá para ver os pedacinhos da viga de palmeira se desintegrando. Achamos a parte da viga do teto que caiu depois de um incêndio muito grande neste átrio. Deve ter sido um incêndio aterrorizante, porque tudo está muito queimado. Dá para ver vestígios desse incêndio nas colunas, no piso, e há até um pedaço dele preservado. Achar esta camada tão queimada nos dá uma ideia de por que as pessoas fugiram daqui. Talvez tenha sido uma guerra, talvez o templo tenha incendiado acidentalmente. Não importa como tenha começado, o incêndio deve ter sido violento o bastante para que as pessoas fugissem do templo e talvez da própria cidade.
Mas o que deve ter sido um desastre para os meroítas é uma bênção para Julie e Salah. Tudo que estava embaixo da camada do incêndio, no nível do chão, ficou totalmente lacrado. Isso criou uma cápsula do tempo. É uma época específica do tempo que foi preservada e que encontramos. Se a teoria de Julie e Salah estiver correta, esse momento congelado no tempo pode corresponder aos dias finais do Império Nubiano. Os estudiosos sabem pouco sobre esse período, mas as escavações em Dangel podem ajudar a explicar como e por que o Reino Poderoso chegou ao fim. Para saber como o Império começou, temos que examinar os monumentos ao norte. Logo depois da Quinta Catarata do Nilo, está o lugar mais sagrado de toda a Núbia, Jebel Barkal, a Montanha Pura. Na base desse marco divisório fica o maior e talvez o mais antigo templo de Amon no país, com vista para uma faixa fértil do Nilo, que sustenta a vida há mais de 3.000 anos. Os templos e tumbas têm muito a contar sobre os primeiros anos do Reino da Núbia. Salah faz uma pausa nas escavações para fazer sua peregrinação anual até Jebel Barkal. Eu pego o carro, viajo 3 ou 4 dias e fico novo. Volto um novo homem. Primeiro, ele tem que atravessar o Nilo. Há poucas pontes nessa parte do país, por isso, os barcos fazem a travessia de uma margem para outra. Logo, Salah deixa o vale verde exuberante do Nilo e entra no território inóspito do deserto de Bayuda. A jornada o levará a 176 quilômetros a noroeste, por uma rota mergulhada na história. Ele segue a mesma rota que os grandes reis e rainhas percorriam para chegar aos templos em Jebel Barkal. É muito quente, é muito difícil dirigir aqui, mas eu adoro isso. No fim da estrada fica Karima, a cidade onde ele nasceu, no centro de Jebel Barkal. A própria montanha tem um volume imenso quando a olhamos com o resto da planície ao redor. De repente, você vê uma montanha com 100 metros de altura. Por isso é impressionante. Para o jovem Salah, que cresceu aos pés da montanha sagrada, Jebel Barkal e as ruínas ao redor eram uma presença constante. Eu gostava desta montanha quando era criança. Eu vim aqui toda sexta-feira e me divertia com meus amigos. Ao mesmo tempo, estas ruínas eram um mistério para mim. Eu tinha muita curiosidade em saber qual era o mistério desta montanha. Este mistério de 3.500 anos remonta à época dos grandes faraós do Egito, o rival do norte da Núbia. Na forma do pináculo de Jebel Barkal, eles viam o sinal mais poderoso de realeza, a cobra, ou Ureus. Dava para ver a silhueta de uma coroa, com o símbolo da realeza na frente da coroa. Como era Amon, o deus dos deuses, quem legitimava a realeza, os egípcios construíram o templo aqui em sua honra. Expandido através dos anos pelos reis núbios, o templo é o maior do Sudão. Mas o tempo foi implacável. Colunas talhadas como as que Julie e Salah desenterraram em Dangel não existem mais. Foram desgastadas e desapareceram após séculos de exposição. As condições climáticas são terríveis. Agora o templo e todo o sítio estão em ruínas. Mas quando o templo brilhava como uma joia na base da montanha sagrada, os poderosos faraós egípcios viajavam centenas de quilômetros para serem coroados aqui, pelos altos sacerdotes de Amon. Este era o lugar mais sagrado do Vale do Nilo. Eles acreditavam há muito tempo que Amon vivia aqui. Dentro da base do templo, há um templo menor para a deusa Mut, esposa de Amon. Salah consegue ler a mitologia da montanha esculpida nas paredes do templo. Dá para ver claramente a silhueta da montanha. Um afloramento alto,
com um topo plano, como este. Na frente podemos ver a cobra e o disco solar, que é um símbolo de realeza. Dentro da montanha, vemos Amon sentado em seu trono. Essa era a crença antiga de que Amon morava dentro da montanha de Jebel Barkal. No século VIII a.C., o poderoso Egito havia enfraquecido e perdido o controle da montanha sagrada. Os núbios assumiram o controle de Jebel Barkal, se proclamaram os verdadeiros filhos de Amon e logo se tornaram tão poderosos que marcharam para o Egito. Eles conquistaram o seu rival do norte e fundaram a 25ª dinastia. Todos acham que os egípcios eram os mestres do Vale do Nilo, mas nem sempre foi assim. Por mais de 100 anos, os núbios foram os mestres da África. O rei Terrarco foi o mais proeminente na linhagem poderosa de faraós núbios que governou a terra das pirâmides. Seu reino incorporou toda a riqueza e esplendor que haviam caracterizado a civilização egípcia. Por quase um século, os núbios controlaram o território que hoje se estenderia de Khartoum até a Palestina. Naquela época, talvez tenha sido a maior nação do mundo. Era um verdadeiro império. Embora os núbios tivessem perdido o controle do Egito depois de uma invasão dos assírios, isso não pôs um fim ao reino ou à lealdade dos núbios ao grande deus Amon. Eles se reorganizaram de novo no sul e prosperaram por mais 1000 anos, construindo templos ao deus dos deuses durante todo o reinado. A missão de Salah é restaurar o legado de seus ancestrais. Agora faz parte da minha vida sair da minha casa e escavar. Tenho que desenterrar algo, descobrir algo para a história do Sudão. Salah volta para o templo em Dendjel e para um novo desafio. Ele procurará seus ancestrais em seus túmulos. Nos limites da cidade, dentro da falha de uma pedra do cemitério moderno de Dendjel, os operários de um projeto de irrigação descobriram um antigo local de sepultamento. A máquina que cavou o canal passou por cima da sepultura. Isso é ruim? Ela destruiu pelo menos 9 ou 10 sepulturas. Mas, por outro lado, foi a razão da descoberta do cemitério. Por isso, é bom e ruim. Salah acredita que as pessoas enterradas neste cemitério são as mesmas que veneravam os deuses no templo. Isso é fantástico, ter a vida e a morte ao mesmo tempo. Assim é possível completar a história da população como um todo. No templo, Julie e a equipe de escavação continuam a batalha contra o calor e as tempestades de areia, esperando desvendar mais mistérios do templo de Amon. A remoção de mais 1 metro de areia revela mais das colunas de arenito e uma figura familiar, o deus do Nilo, chamado pelos núbios de Hapi. O deus das águas foi retratado várias vezes no pátio interno. Nesta coluna há 8 ilustrações de Hapi e em todas as outras colunas há 8 ilustrações. Quando terminarmos, teremos desenhado 32 figuras de Hapi. Ele é o deus do Nilo e aqui está carregando ânforas cheias de água. Ele traz fertilidade para o Nilo, para as pessoas que vivem nas margens. Por isso, Hapi era tão importante para as pessoas que viviam aqui. Sem o Nilo, sem suas águas, elas morreriam. A água era tão importante para os antigos núbios que desempenhava um papel essencial na vida cotidiana do templo. Os sacerdotes ofereciam libações para os deuses. Aqui, em especial, devia ser o deus Amon.
Isso envolvia água em abundância, ou talvez leite, no altar, que eram oferecidos ao Deus. Os sacerdotes de Amon deviam realizar esse ritual na parte mais sagrada do templo, o santuário interno. Normalmente, só os sacerdotes entravam no santuário. Era o santuário principal, o mais sagrado de todos. Julie e Sala têm esperado ansiosos para escavar esta câmara sagrada. Eles esperam encontrar um altar ou uma estátua aqui. Algo que se relacione com os antigos rituais que eram realizados no centro do templo. São blocos imensos, mais largos que a minha mão. Eles foram o suporte de algo muito pesado. Pode ter sido um altar ou uma estátua. É aqui que os sacerdotes teriam feito suas oferendas a Amon. Mas no lugar onde deveria estar o altar, há evidências perturbadoras de profanação. Parece que alguém cavou um buraco enorme no piso do principal santuário do templo. O santuário sagrado desapareceu. Ou eles o levaram ou arrancaram, levaram para outro lugar e talvez o tenham destruído. Foi um sacrilégio, uma profanação terrível. Com as evidências de uma traição aumentando, é provável que o incêndio descoberto antes no átrio não tenha sido um acidente. A identidade dos saqueadores é um mistério. Mas o que aconteceu ao altar logo se torna evidente quando Julie reexamina uma pilha de fragmentos de pedras encontrada no começo da escavação. E esta é pesada. Esta é uma das pontas superiores de um altar. E é muito pesada. Por isso foi preciso muita força para quebrar o altar em tantos pedaços como vemos aqui. Felizmente, embora o altar tenha sido destruído, um pedaço crucial permaneceu intacto. Nós viramos este pedaço. É o pedaço que faltava do cartucho e que Julie e Sala estavam procurando. Agora eles podem decifrar o nome do soberano que construiu este templo, e ele não era um rei. Seu nome era Marikalha. É um dos nomes da rainha Amanitari. O templo não é mais anônimo. Agora ele tem um soberano e uma era. Amanitari foi outra rainha nubiana poderosa que governou durante o século I depois de Cristo. Já sabemos como era a aparência da rainha. Esta é a coroa e à frente dela tem duas serpentes ureus. São duas cobras com um pequeno disco solar no alto de cada cabeça. Aqui é o nariz no perfil dela e há uma orelha e um brinco pequeno deste lado. Ela tem uma bochecha rechonchuda aqui. Isso indica que era bonita e fértil. Ela se alimentava bem, por isso podia ter filhos. A rainha Amanitari e seu rei corregente Natakamani reinaram na Núbia durante o tempo de Cristo. O casal poderoso honrou os deuses construindo mais templos do que quase todos os soberanos núbios. A estrutura no sítio de Nagá, a 200 quilômetros ao sul, é um testemunho impressionante da devoção do casal. Uma alameda de estátuas de carneiro que levava ao templo, prestando tributos a Amon, dá uma pista do que as areias de Dengel ainda podem ocultar. Como todos os soberanos núbios, o rei Natakamani e a rainha Amanitari teriam sido oficialmente coroados primeiro em Jebel Barkal. De lá, eles devem ter visitado os templos mais importantes de seu reino, como Dengel, para serem coroados numa cerimônia pelo deus Amon. Amanitari e Natakamani chegaram ao templo de Dengel de barco, navegando nas águas do Nilo. Depois eles devem ter seguido até o santuário principal. A estrutura do templo de Amon deve ter surgido como uma miragem no horizonte. Perto do templo devia haver dois portões maciços bloqueando a entrada, escondendo os segredos lá dentro. Liderados pelos altos sacerdotes, a rainha Amanitari e o rei Natakamani devem ter entrado no templo seguidos por seus cortesãos até o santuário interno.
Eles devem ter acendido incensos. O lugar devia ficar enfumaçado com o aroma do incenso de olíbano. Devem ter feito oferendas ao deus Amun. E os sacerdotes de Amun, porta-vozes do deus Amun, indicavam o sucessor, quem seria o próximo rei, e a coroação acontecia. O rei era oficialmente coroado por Amun. Provavelmente isso era feito por seu representante, o alto sacerdote de Amun. Embora o acesso ao santuário interno fosse restrito aos sacerdotes e à realeza, outras partes do templo eram abertas aos peregrinos de origem humilde. Achamos uma pegada nas pedras da pavimentação do primeiro pátio. É uma inscrição que foi deixada por um peregrino que veio visitar o templo. Isso mostrava ao Deus e aos outros peregrinos que essa pessoa havia visitado o templo. É algo muito humano. Alguém veio até aqui e o fez como um ato de devoção pessoal, um ato de fé. Com a descoberta do cemitério nas proximidades, Julie e Sala encontraram um elo ainda mais direto com o passado. Dentro destas sepulturas antigas, eles podem ficar face a face com o povo que frequentava este templo há quase 2000 anos. Sala começa a escavação de uma nova tumba mantida intacta pelo canal de drenagem. Simplesmente espanando assim, eu posso descobrir ou notar qualquer atividade antiga nesta superfície. Mas aqui tenho que ser muito cuidadoso, porque tenho que seguir exatamente os limites do túnel original. Depois de vários dias de escavação, Sala agora está dentro do túnel de sepultamento. Na entrada da tumba, ele achou uma cerâmica intacta na terra escavada. É uma bela cerâmica. Gostei muito da forma. O formato é muito bonito. A cor também é linda. É uma bela peça de museu, não é? Talvez este pote tenha sido usado para colocar incensos que eram queimados num ritual em tributo ao morto por sua família, como sinal final de luto. Potes como este eram colocados de cabeça para baixo ao lado da sepultura. O túnel foi lacrado para aquilo que os meroítas acreditam ser a eternidade. As famílias podem ter buscado consolo no templo, rezando pelos doentes e chorando seus mortos. Outros podem ter vindo para agradecer aos deuses por um nascimento ou uma colheita farta. Aqueles que desejavam entrar no templo passavam primeiro por um pilono gigantesco. Em seguida, havia uma avenida pavimentada com estátuas de carneiro. Eles devem ter apreciado a pausa rápida longe do sol, sob a sombra de um quiosque. E à frente ficavam as grandes portas de madeira do templo. O templo inteiro devia ser pintado, assim como as colunas e também as paredes. Devia haver cor em toda parte. A base das paredes e colunas do santuário externo eram cercadas de figuras do deus das águas, Hapi, e imagens do rei e da rainha fazendo oferendas a Amon adornavam as dependências superiores da câmara. Até as estátuas dos deuses teriam sido revividas pelas cores. Todos os dias, os sacerdotes de Amon cuidavam de sua aparência, aplicando carvão para realçar os olhos pintados de vermelho dos carneiros. Até agora, a equipe não encontrou vestígios das estátuas de Amon que eles sabem que deviam estar em algum lugar dentro do templo. Mas a descoberta de um novo fosso, do lado de fora do novo corredor, leva Julia a acreditar que as estátuas desaparecidas podem ter tido o mesmo destino do altar do santuário interno. Há fragmentos enormes de estátuas espalhados aqui. Elas devem ter sido destruídas em muitos pedaços. Há milhares e milhares de fragmentos. Muitos deles estão totalmente irreconhecíveis.
Depois de horas de escavação, finalmente, algo que eles conseguem reconhecer. É o olho pintado de vermelho de um carneiro. Os olhos de carneiro eram assim. Isso mostra que era uma estátua de carneiro e estávamos procurando especificamente carneiros, porque é um animal que representa Amon. Embora as estátuas de carneiro do templo de Amon em Naga ainda estejam intactas depois de tantos anos, as estátuas de Dengel tiveram um destino bem mais obscuro. Parece que as pessoas vinham por essa avenida, derrubavam e esmagavam cada estátua propositalmente e depois seguiam para destruir a próxima. Foi um trabalho duro, mas os destruidores não vinham de mãos vazias. Dentro do templo, na cena do crime, achamos isto. E no começo, eu não sabia o que era. Estava queimada de um lado. É uma pedra muito pesada e ela cabe direitinho na mão. Analisamos um pouco mais a pedra e percebemos, pelas superfícies atingidas, que ela foi usada como um martelo. A hipótese é que uma pedra destas pode ter sido usada para quebrar as estátuas de carneiro e o altar e deixá-los em muitos pedaços. Com um objeto semelhante, não um artefato, Julie vai testar sua teoria com um fragmento grande de arenito. Este é o tipo de arenito que foi usado nos carneiros em frente do templo. Vamos fingir que isto é um carneiro que eu acabei de derrubar. As pedras estão quebradas em pedaços pequenos e cortantes. São muito parecidos com os pedaços que estamos encontrando no altar. Estou muito feliz com este teste. Parece mesmo que estas ferramentas de pedras fizeram o trabalho. Temos um crime para decifrar aqui. Tudo parece apontar para uma invasão. Uma força poderosa, cruel e determinada invadiu Dengel e destruiu totalmente o templo sagrado. Os invasores pilharam o santuário, erradicaram as referências aos soberanos núbios e destruíram os símbolos de seus deuses. Eles roubaram todos os objetos de valor. E num gesto final, queimaram o templo e o destruíram. Será que eles vieram para acabar com o Império Nubiano? Os meroítas tinham inimigos poderosos no fim de seu reinado. Os nômades do deserto e um reino rival que hoje é a Etiópia. O declínio do reinado nubiano no século III depois de Cristo pode ter motivado o ataque a Dengel. Uma coisa é certa, a antiga cidade nunca se recuperou do golpe. Depois que a cidade foi destruída, o povo de Dengel abandonou o templo e suas casas. Conseguimos achar respostas e isso é empolgante. Estamos procurando alguns detalhes, mas já temos as respostas para as perguntas mais importantes. E isso é incrível. É uma imensa recompensa para a primeira fase das escavações. Massala ainda está trabalhando duro no cemitério. Finalmente, ele consegue chegar ao interior da tumba. Um enorme vaso de oferendas é encontrado dentro dela. É muito bonito. Eu gosto muito da forma desta cerâmica. Elas eram usadas para guardar líquidos. Geralmente são encontradas nas entradas das sepulturas para proteger os mortos. Aqui nesta sepultura está lacrado o momento completo da história.
É muito emocionante conseguir encontrar os ossos e o corpo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, estamos lidando com um ser humano. Alguém que era agricultor ou criava animais. Aquelas pessoas dependiam totalmente do Nilo. E viviam como vivemos hoje, talvez até com as mesmas atividades. Esses eram os adoradores do templo de Amon de Dendel, os que sofreram sua maior perda quando a cidade foi saqueada. É muito interessante para nossos colegas achar os dois, a vida e o pós-vida. E podemos saber realmente qual foi a história deste povo, como eles viveram e morreram. Mas ainda há mais história a ser revelada. Há um trabalho hercúleo para ser feito em Dendel. Há muitos montes e construções bem preservadas aqui. Saleh e eu podemos ficar aqui por 20, 30 anos sem conseguir sequer se aprofundar na superfície de todo o sítio. Esperando em algum lugar, enterrada nas areias, pode estar a tão desejada pedra de Roseta de Núbia. O segredo para decifrar os misteriosos escritos núbios e muitas das estruturas da imensa cidade de Dendel que ainda estão escondidos. É um trabalho de uma geração inteira. Então, só podemos fazer parte dele. E talvez nossos filhos façam o resto para completar a história. Versão brasileira Vox Mundi.